Olá, meu nome é Carolina e esse é meu canal sobre educação e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês porque tem um tempo que eu não estou aqui, aparecendo dessa forma, mas eu precisava vir aqui contar essa novidade que ela já vem acontecendo aí durante um tempo, mas que primeiro eu precisava me organizar para compartilhar com vocês. Como vocês já viram aí no título do vídeo, é a minha nova rotina trabalhando na rede pública aqui, no colégio municipal aqui da minha cidade. Mas antes de contar realmente essa novidade, eu preciso que você meio que situe onde eu estava e como eu cheguei nesse lugar, porque eu sei que tem pessoas que vão ver esse vídeo e que está caindo aqui de paraquedas. Então, o que acontece? Eu estava trabalhando na rede privada aqui da minha cidade mesmo, Eu comecei em 2020 e eu fui trabalhando lá durante o período da pandemia, esse ano, mas já fazendo aí parte do processo seletivo da rede pública aqui da minha cidade, de Juiz de Fora. Porque aqui o que acontece? Todo ano abre o processo seletivo para contratação temporária de professores, E sempre a gente vai fazendo parte para poder ver se a gente consegue entrar. Já fiz, acho que desde 2018 eu faço esse processo seletivo. Mas ele tem todo um negócio complexo aí para poder entrar, Por isso que só agora, em 2022, eu consegui essa vaga para entrar na rede pública, mas é temporário, Ele tem um contrato aí que vai chegar ao fim. E por que eu decidi sair da rede privada e ir para a rede pública? Bom, primeiro porque é uma experiência que eu já estava nos meus planos, Porque estou trabalhando aí com uma turma do segundo ano do fundamental, então é uma turma de alfabetização, é um tema que eu estudo, que eu me aperfeiçoo, que eu sempre estou aí, fazendo cursos, estudando, lendo e aprendendo, e aí eu queria colocar mais em prática, então eu acabei optando por deixar a rede pública para a rede privada, para ir para a pública, apesar de que lá nessa escola que eu estava trabalhando era um pouco direcionado aí também para a formação de leitores, mas eu trabalhava do primeiro até o nono ano, com crianças até o nono ano. Então, e com uma outra professora, não era uma coisa específica realmente de alfabetizar, a gente formava leitores a partir da contação de histórias, E ali ele tá junto com as narrativas, mas não especificamente era alfabetizar. Então eu fui colocando esses dois pontos aí para decidir se eu iria ficar lá ou se eu ia para a escola da rede aqui. E no final das contas, percebendo que apesar de gostar muito da onde eu estava trabalhando, me identificar muito com o projeto, dos contadores de histórias, eu me via também com essa necessidade de avançar um pouco, de ir para a sala de aula, de ver como que eu lido com essas situações mesmo, Porque estar dentro da sala de aula sozinha, dando aula para a turma do fundamental, que vai até o quinto ano, eu nunca tinha tido essa experiência. Eu já trabalhei numa escola, como regente, como professora, só que foi uma creche. Então eu trabalhava com crianças do maternal 2, então era totalmente diferente da proposta de agora. Então eu pensei, eu tô aqui, mas eu quero ter essa oportunidade, essa experiência de ter a minha própria sala, de fazer meu próprio planejamento, porque acaba que lá a gente tem mais autonomia, E aí foi a partir disso que eu resolvi sair da escola privada aí que eu trabalhava, da rede privada, para ir para a rede pública. E eu posso depois, em um outro vídeo, explicar para vocês como que é o processo seletivo. Acho que agora eu quero falar mais realmente como está sendo a minha rotina, Mas se vocês gostarem
de saber, né, como que é o processo seletivo, deixa aqui nos comentários, curte bastante o vídeo, que assim eu vou entender que vocês querem saber sobre o processo seletivo, tá? No próximo vídeo. E aí, o que eu vou falar? Como que tá sendo a minha rotina, né? Que agora mudou totalmente. Antes, quando eu tava trabalhando na rede privada, eu era totalmente longe da minha casa, então eu moro na zona norte de Juiz de Fora e assim, a escola lá na zona sul, então eu tinha que pegar ônibus e ficava assim uns 40 minutos dentro do ônibus até chegar na escola. E o horário lá era de 2 horas até eu saía às 7h50, então lá era 6 horas, né? Então era mais ou menos esse horário aí que a gente ficava trabalhando lá no colégio. Mas só que eu saía às 7h50 de lá, mas até chegar à minha casa, que é mais 40 minutos, eu chegava mais ou menos por volta das 9 horas, 9h15, por aí, porque eu tinha que esperar o ônibus também pra voltar, né? Eles não, aqui o ônibus não passa na hora que você chega no ponto, você tem que esperar um pouquinho. Então tinha esse tempo que eu também gastava de ir e voltar, né? Então essa era a minha rotina antes, né? Que eu saía de casa mais ou menos meio-dia para chegar lá às 2 e saía de lá às 7h50, já aqui umas 9, 9h30. E lá também a minha rotina era um trabalho tanto um pouco administrativo, porque eu ficava ali com as matrículas, com a organização da sala e com a gestão de todo o projeto de contadores de história, e também pedagógico, né? Quando eu participava das oficinas, planejando, executando mesmo esse planejamento. Então essa era a minha rotina. Agora, a minha rotina de hoje, como que ela é? Em relação à escola que eu estou, né? Lá nós entramos 1h e saímos às 5, então são, né, 4 horas trabalhadas. Peraí, 4 horas trabalhadas, verdade. E aí, no dia, né, 20 horas a semana. Então eu saio daqui de casa, basicamente meio-dia, para chegar lá 1h. Porque ainda assim eu gosto de sair um pouco cedo, porque eu saio daqui meio-dia, mas chego lá meio-dia e 15 mais ou menos, porque a escola é 15 minutos da minha casa, né? Então é muito perto, então esse tempo ele ficou um pouco mais curto, né? Enquanto antes eu levava 40 minutos, 1 hora para chegar na escola, agora eu levo 15 a 20 minutos. E para voltar a mesma coisa, então eu saio 5, geralmente às 5h30 eu já estou em casa. Então, eu tenho mais esse tempo livre em comparação a outra escola. E lá, a rotina, basicamente, realmente, assim, eu sou a professora, eu sou a regente, então eu tenho que fazer o planejamento pedagógico, eu tenho que realizar as atividades conforme esse planejamento, tenho que pensar em alguns para casa e deveres conforme, né, o planejamento, tem que pensar em avaliação. Já falei avaliação? Não, né? Tem que pensar em avaliação, tenho que pensar em inúmeras estratégias e metas para poder que a criança esteja nessa fase e avance, né, para que ela aprenda a ler e escrever realmente, porque é o que elas estão ali naquele momento, precisando de aprender a ler e escrever. E também não só isso, né? A minha parte lá na escola é o português e a matemática. Porque aqui em Juiz de Fora é muito diferente, eu não sei se em outros estados e cidades, enfim, aí é dessa forma. Aqui nós temos a referência 1 na rede municipal e a referência 2. A referência 1 é matemática e português e a referência 2, se eu não me engano, é história, geografia, ciências e artes. E aí eu fiquei com a referência 1, né, trabalhando português e matemática. Então minha rotina é basicamente isso, planejar estratégias, habilidades, tanto na língua portuguesa quanto na matemática, para a criança atingir aí os seus objetivos, que a gente já sabe que é chegar no final sendo alfabetizado. Então acho que basicamente a minha nova rotina é essa, assim, não tem muita
coisas assim que eu falo, nossa, mudou, né? Ela é um pouco diferente do que eu estava antes, é um pouco mais tranquila. Esse tempo que eu gastava no ônibus, enfim, eu faço outras coisas. E uma coisa que eu lembrei também é que agora, aqui nós trabalhamos 20 horas, né, semanais. Só que tem 4 horas na semana que é extraescolar. O que significa extraescolar? Nós não vamos à escola, nós ficamos em casa para fazer planejamento, né? Então, esse é o objetivo do dia que a gente fica em casa aí para planejar. Então, acho que é basicamente isso, minha nova rotina. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser compartilhar sua experiência também, deixa aqui nos comentários. E eu pretendo, daqui pra frente, compartilhar um pouco mais da minha rotina, mostrar como que eu preparo as atividades, como que eu penso no planejamento. Acho que é legal compartilhar porque a gente pode trocar experiências aí, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa comunidade que fala sobre educação. Aproveita para clicar no sininho aí, porque assim você recebe um vídeo em primeira mão, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau!